Eu mesmo já fiz isso. E o professor, ele deixa o livro disponível para cópia na sala de xerox. É uma prática comum, né, em todas as escolas, universidades, enfim. Mas cabe lembrar que a lei de direitos autorais não tipifica a reprodução para fins educacionais como uma ofensa ao direito do autor. Mas, por outro lado, ela também usa alguns termos, algumas expressões imprecisas. Por exemplo, ela permite a reprodução para fins didáticos, rechaça qualquer intuito de lucro, mas como é que ficam as empresas dentro da sala de xerox que lucram com as cópias dos livros? Né? Fica difícil. Né? E, ao contrário do que podem pensar, proibir a xerox de livros nos estabelecimentos de ensino não fere o acesso ao conhecimento. Né? Para isso aí já existem as bibliotecas, as livrarias, os livros digitais, né? Os sebos, todos esses lugares já garantem o acesso ao conhecimento. E o autor também não pode ser prejudicado se uma universidade, por exemplo, não quer arcar com os custos de aquisição dos livros. Mas entrando, na minha opinião, né, se eu sou contra, se eu sou a favor, né, eu não acho imoral um aluno fazer a cópia de um livro para fins didáticos, sem visar o lucro, para ele próprio fazer a sua consulta. Mas entendo que essa prática de cópia de livro pode ser aperfeiçoada nas universidades. Por que as escolas não pedem autorização para os autores, por exemplo? Eu creio que a maioria deles, de bom grado, permitiria essas cópias. Só quem parou para escrever um livro sabe o trabalho que dá e a quantidade de gente envolvida no processo. E eu que sou um autor independente, eu tenho que arcar com todos os custos. Por exemplo, antes de eu iniciar a escrita de algum livro, há toda uma preparação. Eu faço cursos, compro livros, compro softwares, participo de palestras, converso com pessoas, abro mão de lazer com a família, tudo para transmitir para o leitor o melhor conteúdo. E fora isso, eu pago alguém para fazer a capa, pago outra pessoa para revisar o texto, eu contrato uma empresa para fazer a diagramação do livro e o projeto gráfico para que o e-book chegue perfeitinho na mão do leitor. Né? E depois disso ainda contrato alguém para ajudar com o marketing. Tem todo o processo de elaboração das artes gráficas para divulgação na internet, nas redes sociais e tudo. Então quando alguém pirateia uma obra, prejudica toda essa cadeia de profissionais além do autor. E quem prospera é o mau caratismo. Eu vendo os meus livros exclusivamente na Amazon. Porém, já os encontrei à venda em diversos sites na internet, inclusive em canal de YouTube. Teve um dia que eu estava navegando no YouTube com a minha esposa e encontrei um canal lendo meu livro do início ao fim, apenas para gerar conteúdo para os inscritos. Não entendi por que ele fez isso. Mas é impossível saber a quantidade de cópias distribuídas ilegalmente e a quantidade de vendas que eu perdi com isso. E talvez essa aí é a grande desvantagem dos e-books. Não há como eu rastrear essas vendas por fora dos meios oficiais. Então é muito fácil comprar um arquivo em PDF e vendê-lo pela internet. Já os livros físicos são mais difíceis de fazer isso. As pessoas alegam que compram produtos piratas porque os originais são caros. Eu não concordo. Os meus livros, por exemplo, estão à venda por volta de R$ 14,90 na Amazon e mesmo assim são pirateados. As pessoas não levam em consideração ou não conhecem os riscos envolvidos. Eu me lembro, há um tempo atrás, que havia uma febre de baixar música e filmes usando torrents. Ou então comprar um pendrive com milhares de músicas MP3. Mas junto com essas músicas, com esses filmes, também vem os vírus para o computador, para o nosso celular. Enfim, mas depois que as pessoas perceberam os riscos que corriam, diminuiu o uso desses torrents ou a compra desses pendrives com músicas. Eu creio que nós temos que alertar também ao consumidor quais são os riscos que eles estão correndo ao comprar um produto pirata. Por exemplo, se alguém comprar um tênis pirateado, ele sabe que aquele produto ali vai trazer malefícios à sua saúde, mas mesmo assim ele compra.
né? Então eu acho que nós devemos alertá-los sobre isso, que nós somos produtores de conteúdo. A indústria cinematográfica e musical, de certa forma, conseguiu driblar a pirataria com a ajuda das plataformas de streaming. Os exemplos são inúmeros, né? Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, etc. E a maioria das pessoas hoje preferem pagar mensalmente para terem acesso a inúmeros títulos, a inúmeras músicas, do que comprarem um DVD barato no camelô, porque elas entenderam que o custo-benefício de uma plataforma de streaming é muito maior. E acredito que o caminho seja esse para uma editora, para algum autor, né, prestar um serviço ao consumidor, não apenas vender livros. Porque o que é a leitura se não a experiência? Né? E as editoras e escritores deveriam focar nisso, na experiência do leitor com o universo da leitura. Envolver o leitor numa atmosfera que o incentiva a ler mais, a conhecer outras obras, outros autores, outros gêneros literários, enfim, e incentivarem também os leitores a compartilharem a sua percepção sobre a obra lida. As editoras poderiam disponibilizar no seu site um espaço para registrar o livro comprado, de uma forma que os leitores mais assíduos, por exemplo, sejam premiados, por que não? Poderiam criar clubes de assinaturas de livros com a participação dos autores e leitores. Enfim, eu acho que existem diversas ferramentas hoje com a internet que poderia viabilizar o aumento das vendas dos livros e a fidelização dos leitores. Tem um aplicativo que a gente pode comprar o livro e ler o livro no nosso celular, no nosso computador, no tablet, enfim. E outras coisas que as pessoas acham, que eu não concordo, é que a venda de e-book ela concorre com a venda de livro físico. Eu acho que é pelo contrário, ela estimula a venda do livro físico e o livro físico estimula a venda do livro digital. Eu mesmo leio diversos livros e quando eu gosto de um e-book, eu compro ele físico para ter na minha estante. E quando eu compro um livro físico e quero viajar e ler esse livro, eu compro um e-book, que é barato também, e levo o meu Kindle para todo lugar. Então, eu acho que a Amazon está contribuindo muito para diminuir a pirataria no ramo editorial.